Olá, Luiz Menezes do Teste Acerte novamente, dando continuidade então aos fundamentos da comunicação. Trabalharemos hoje o tema inteligência emocional, né? Bom, para começar então vou lembrar aquelas expressões conhecidas, né? Como por exemplo, sexto sentido ou ler nas entrelinhas, né? Quer dizer, a gente se refere a esses dois termos àquelas pessoas que conseguem enxergar além, né, do que as outras enxergam, né? Enxergar o modelo, o mundo de uma forma diferente, né? Eu tomo essas duas expressões para iniciar então os nossos trabalhos. E aí vou lembrar o psicólogo americano Howard Gardner, né, em 1983, que defendeu o conceito de múltiplas inteligências. E aí ele coloca dentro dessa teoria a inteligência intrapessoal e a interpessoal, né? A intrapessoal, aquela inteligência, capacidade de você compreender os seus sentimentos, compreender a si mesmo, e a interpessoal, compreender como as coisas, como os outros pensam, enxergar isso de uma forma mais momentânea, né, em cada momento. Portanto, ele acabou inspirando Daniel Goleman, né, um jornalista americano, a escrever o seu livro, a grande best-seller, o Inteligência Emocional, tão conhecido no meio corporativo, né? Esse meio, esse celeiro de problemas e conflitos e estratégias, enfim, onde a inteligência emocional ela ganha ali um campo de estudo importantíssimo, né? Bom, muito bom. Vamos seguir então trabalhando a inteligência emocional. Vamos falar um pouquinho das áreas, né? Pegando então o conceito de intrapessoal, nós vamos ter aqui três áreas basicamente, né? O autoconhecimento, ou seja, eu identificar em mim mesmo os sentimentos, as emoções, o autocontrole, a partir do momento em que eu identifiquei esse sentimento, eu poder controlá-lo, né? Não adiantaria nada eu saber que estou com raiva, estou ansioso, ou estou com medo, enfim, e não controlar. Então, o autocontrole ele é importante dentro dessa inteligência intrapessoal e na sequência, a automotivação, que é justamente a capacidade de dirigir, então, esse controle para situações que eu desejo controlar, que eu desejo atuar. Então, nesse caso especificamente, né, eu posso identifiquei que estou ansioso e tal, eu posso controlar isso e a motivação de pensar positivo, por exemplo, naquela situação. Dessa forma, eu consigo, então, me manter num relacionamento comigo mesmo de uma forma bem mais assertiva, né? Do lado interpessoal, nós temos então a consciência social, que nada mais é do que identificar possíveis situações, entender como as coisas, os outros pensam, entender em que situação eles estão e, naturalmente, isso acaba influenciando no próprio relacionamento interpessoal, né? Quer dizer, eu ter essa empatia de perceber, de observar os outros é extremamente importante. E por último, a gestão das relações. Eu consigo, por exemplo, direcionar esse meu conhecimento, né, essa minha consciência social para situações de interesse meu. Como, por exemplo, estou falando de influenciar em determinadas situações, gerenciar um conflito e assim por diante. Eu estou o quê? Direcionando
Então eu estou fazendo a gestão então dessas relações. Eu senti que um determinado conflito ele pode estourar, ou eu senti que numa negociação está havendo ali uma intransigência de alguma forma, eu consegui então gestionar, gerenciar essa relação, tendo consciência de que está havendo esses sentimentos na mesa, enfim, e assim por diante. Então veja que já não basta mais a gente trabalhar a questão de quociente de inteligência, o famoso QI. Aqui nós estamos tratando de um outro indicador que a gente costuma chamar de QE, ou quociente emocional. Então, eu tendo essa condição de me controlar, de me conhecer, e a partir daí direcionar as minhas reações, e ao mesmo tempo fazer isso dentro de uma relação, eu consigo naturalmente direcionar meus comportamentos de uma forma mais assertiva em prol da convivência, da boa convivência, né? Muito bom. Eu vou agora, a partir de agora, encerrando esse módulo, abordando uma questão da transformação de comportamentos. Quer dizer, normalmente a gente tem um hábito de se inspirar em algum líder, em uma celebridade, um formador de opinião, tentar, inclusive, às vezes, quem nunca já imitou um comportamento aqui, outro acolá. Existem livros e livros, hábitos das pessoas que têm mais sucesso e assim por diante, como influenciar pessoas, enfim, são várias obras. E na verdade, a proposta aqui não é apresentar um modelo ideal ou uma receita de bolo, né? Aqui a ideia é que a gente tenha consciência que todos nós temos condição de fazer esse controle e, a partir daí, colocar isso a serviço dos relacionamentos. Cada vez que a gente pratica, a gente vai ganhando segurança e muito além do autoajuda, né? Mas enfim, é importante a gente ter essa consciência e tentar praticar o máximo para justamente fazer essa mudança de comportamento e conseguir evoluir profissionalmente. Portanto, eu gostaria então que você, como atividade, pesquisasse então essas áreas da inteligência emocional e conseguisse se perguntar em cada uma dessas áreas: autoconhecimento, autocontrole, automotivação, consciência social e a própria gestão das relações, como você está. De forma bem tranquila, faça essa questão para você mesmo e tente ir montando então o seu perfil de inteligência emocional, né? Muito bom. Eu vou encerrando por aqui. Eu vejo você então no próximo módulo. Falaremos então de feedback, um tema extremamente importante na comunicação. Muito obrigado, até a próxima.